espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade e agradecer esse momento de aprendizado tão importante para todos nós. Pedir ao Mestre amado Jesus que nos intua, que possamos ter a simplicidade, o amor no nosso coração, para que dos nossos lábios possam sair palavras direcionadas para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos falar sobre os sonhos. Mas antes de falarmos nesse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre o sono, que está, tanto o sonho quanto o sono, esses temas estão no Livro dos Espíritos, na parte de emancipação da alma. E essa lição, a Kardec começa a perguntar aos espíritos se durante o sono, o que acontece com o nosso corpo? A gente sabe que o nosso corpo fica adormecido, não é? Mas e o espírito ali que habita esse corpo? Será que também fica adormecido? Será que ele fica inerte? Não. O espírito continua em atividade. Porque nesse momento do sono, ele fica ligado parcialmente, tá? É uma liberdade parcial, não é uma liberdade total. O espírito não pode se ir e esquecer do corpo, não existe isso. Existe uma liberdade parcial, ele continua com laços ligados ao corpo, né? Só que esses laços se afrouxam quando há nesse momento do sono. E ele então pode ir fazer as suas atividades. Essas atividades elas podem ser boas ou não tão boas. Depende do sentimento desse espírito, do pensamento, do direcionamento da sua vida, das escolhas que ele faz. Ele vai para um determinado lugar, ou um lugar bom ou lugar não é menos bom. Então, com essa maior liberdade, os espíritos eles entram em contato com outros espíritos. Tá? Então, graças ao sono, que nós, vamos falar da gente, espíritos encarnados, estamos sempre em relação com o mundo espiritual, com os espíritos que nos são afim. Por isso que é tão importante, que a gente vai falar depois, mas vamos adiantar, esse direcionamento que a gente recebe de antes de dormir fazer uma prece. Tá? E outra coisa importante, os espíritos elevados, eles não rejeitam a ideia de reencarnar entre nós. Por quê? Porque eles sabem que eles vão poder, durante o sono, entrar em contato com o mundo, com esse mundo espiritual. Então, se eles vêm com uma missão, se eles vêm com uma tarefa, para fazer a gente progredir, para nos instruir, né? Eles têm a certeza que durante o sono eles vão poder voltar, estar em contato com esse mundo, mundo dos sonhos, mundo espiritual. Tá? Como traz o Livro dos Espíritos, né, a definição de sono. O sono é a porta que Deus abriu aos espíritos para encontrarem seus amigos, seus parentes, alguém que precisamos nos reconciliar. Tá? Então, é nesse momento do sono
que há, sim, o reencontro com os nossos queridos, com os nossos amigos, nossos familiares, ou com alguém que a gente precisa ajustar os ponteiros, onde a gente precisa nos reconciliar, tá? Aí entra o nosso tema de hoje, que é sobre os sonhos. Então, a espiritualidade também fala que o sonho, ele é a lembrança de que o espírito viu e ouviu durante o sono. Então, os sonhos, eles podem retratar lembranças do nosso passado, podem retratar alguma coisa que vai acontecer no futuro, uma previsão do futuro, que são os sonhos premonitórios. A gente pode ter esse sonho se Deus permitir, tá? Que isso aconteça, que isso seja revelado. Por exemplo, José, pai de Jesus. José teve um sonho, não é? Ele foi avisado pela espiritualidade superior de que ele deveria fugir com Maria e com Jesus, pequeno ainda, para que sua família ficasse em segurança. Mas José, ele tinha, né, uma grandeza espiritual enorme. Os espíritos confiavam em José. Então ele tinha todo um preparo para que ele tivesse esse aviso, tá? E essa espiritualidade que veio trazer essa informação eram os espíritos responsáveis pela organização de quem? Da vinda de Jesus ao nosso planeta, tá? Mas tem momentos que eu não lembro do que eu sonhei. Tem, claro que tem. É verdade isso. Mas por quê? Porque o espírito, quando ele dorme, ele não pode trazer tudo que ele vê, tudo que ele ouve em sonho. Ele não pode. O que ele viu no mundo espiritual. Alguma coisa vai ficar guardada na sua memória, lá no fundo da sua consciência. Né? Porque pela lei, ele não perde aquele que ele viu. Está lá guardadinho. Tá? E esses acontecimentos e tudo que ele viu, ele vai poder vir à tona quando necessário, para servir de algum ensinamento, para servir de alguma lição, para servir de algum aviso. Tá? Se nós lembrássemos de tudo, tá? De tudo que ocorreu, tudo que o espírito viu, vamos falar da gente, a gente dormiu, aí nos libertamos do corpo, fomos lá para a espiritualidade, a gente viu um monte de coisa, tá? Aí a gente vem e traz tudo que a gente viu aqui para a nossa mente. A nossa mente não iria suportar, não é? Essa carga toda das coisas que a gente viu. E isso, essa força, iria perturbar a nossa vida e atrapalhar o nosso crescimento. Às vezes a gente não lembra, como a gente vem falando, dos sonhos que a gente teve. Mas a gente sente, a gente tem a sensação, né, de um sonho que nos deixou triste. Porque a gente acorda chorando, a gente acorda com o coração apertado, a gente passa o dia triste. E isso só com uma sensação. Imagina se a gente trouxesse tudo que a gente, né, visse, se a gente lembrasse de tudo que a gente viu. Né? Outra informação da espiritualidade. Se nós sonhássemos constantemente com bons espíritos, espíritos elevados, né, seria maravilhoso. Seria muito bom. Mas o nosso corpo iria, aos pouquinhos, ia definhando, como a gente fala, ia
começando a ficar um pouco doente. Por quê? Porque se a gente estava vendo uma espiritualidade tão elevada, lugares bonitos, lugares bons, por quê? A vontade de estar lá com eles seria tão grande, né, que isso seria até um objetivo na nossa vida. E a gente iria apressar, né, a nossa ida para lá. E tudo tem sua hora, tem seu momento. Né? Nós sempre temos, né, temos um instinto sempre de buscar o melhor. Tá? A lembrança dos sonhos, ela é diretamente proporcional à evolução do espírito. Espíritos elevados durante o sono, o que acontece? Eles vão encontrar os seus pares, né? Os seus afins, para estudar, para trabalhar, para ajudar a todos. E quando eles voltam para o corpo físico e eles acordam, eles têm uma recordação mais precisa, mais fiel do que eles fizeram. É diferente de espíritos inferiores, onde esses espíritos, durante o sono, como a gente volta a falar, interagem com seus semelhantes, com seus afins, ficam felizes ali de continuarem, né, com seus vícios materiais, seus vícios morais. E aí, quando eles retornam, a lembrança que eles têm dos seus sonhos é uma lembrança perturbada, é imprecisa. Então, para a gente concluir, para a gente se preparar para ter bons sonhos, o que é importante fazer? Uma prece, como eu falei anteriormente, antes de dormir. Fazer uma leitura, não é? Alguma coisa saudável, sadia. Limpar os pensamentos do dia a dia, que a gente, puxa, hoje eu estou triste, vamos limpar. Vamos fazer a prece, vamos pedir a Jesus, para que quando a gente dormir, a gente possa aí, né, ter essa liberdade, mas ir para lugares produtivos, lugares onde a gente possa estudar, onde a gente possa se melhorar, tá? A gente vai finalizando com um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Beijo.